Mais um caso prático, e a gente trouxe aqui na torneira Marília um redutor para fazer o fresamento da coroa e do sem fim. Então eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo do sem fim e da coroa de forma rápida e também como utilizar o software Renania para fazer o cálculo automaticamente. Então nós temos que tirar algumas medições antes. Dá uma olhada aqui. Essa é a coroa e o sem fim, ele é 2 entradas. Então, de forma simples, nós temos que primeiro achar o passo do sem fim. O passo do sem fim, ele é 35,18. Esse é o passo, ó. 35,18. O diâmetro externo da engrenagem, a gente tira aqui, ó. Ele é 184,5. Depois a gente tem que tirar o diâmetro externo do sem fim, 55, e o diâmetro interno, descontando a altura do dente, o diâmetro interno vai para 35. Agora a gente mede o acasalamento. Nós temos que acasalar as duas e medir aqui, ó, a distância de acasalamento. Então, 228 milímetros. 228 milímetros. Com essa distância de acasalamento, a gente consegue ter a medida de controle, tá? Na hora de estiver fresando as peças. Então, agora, nós vamos calcular o módulo e também calcular o ângulo de hélice. O módulo aparente é o diâmetro externo da engrenagem dividido por Z mais 2. Diâmetro externo 184,5 dividido por 31 mais 2. Módulo aparente da coroa 5,59. Vamos ver se vai bater com o módulo do fuso. Aqui agora, ó. Tem o passo do fuso que é 35,18. E nós temos que o módulo do fuso é o passo do fuso dividido por número de entrada vezes o π. O número de entradas é 2. Então, o passo do fuso, ele vai ser 35,18 dividido por 2, que vai dar 17,6. 17,6 dividido por π dá 5,59. Então, bateu exatamente com o módulo da coroa. Então, o módulo aparente do fuso e da coroa está acasalando certinho. Então, quer dizer que nós temos certeza do diâmetro da coroa, também do passo do fuso. E agora nós vamos achar o ângulo do fuso. Para achar o ângulo, nós vamos utilizar a fórmula passo é igual a diâmetro primitivo vezes π vezes tangente de alfa. O passo é 35,18, porque nós temos que utilizar o passo de um filete completo, de um fio completo, daqui, ó, acompanhando o fio aqui, ó, volta até aqui, ó. Então é esse passo que nós vamos pegar aqui, ó, tá? Não é o passo de um filete. O passo de um filete é utilizado para calcular o módulo. Para calcular o grau, é utilizado o passo completo do fio, tá? Então nós temos que utilizar a volta completa. É daqui a aqui, ó, que é 35,18. Então vamos lá. 35,18, diâmetro primitivo, que é o diâmetro externo mais o diâmetro interno dividido por 2, vezes π, vezes tangente de alfa. O resultado desse cálculo, 14 graus. Então, com 14 graus, a gente tem que inclinar na ferramenta para fazer a coroa e também para fazer o pinhão. Agora, nós vamos calcular a ferramenta. A ferramenta, a gente tem que calcular o módulo normal. O módulo normal, a gente pega o módulo aparente e multiplica por cosseno desse ângulo 14. Então, 5,59 vezes cosseno de 14. E o resultado é 5,42. Então ficou bem apertadinho aí, mas dá para ver. 5,42 é o módulo da ferramenta que a gente vai utilizar para talhar essas engrenagens e também o fuso. Agora vamos ver no software Renania como que fica esse cálculo da grade da fresa e também da relação para fresar o fuso. O sem fim e a coroa no software Renania. Nós temos então que o sem fim, nós já temos calculado essa parte aqui, ó. Essa é a parte da coroa.
No sem fim, esses campos em amarelos serão as entradas. Então nós temos número de entradas é 2. O diâmetro externo do sem fim é 55 e o diâmetro interno do fundo do fio é 31, descontando a altura do dente. E o passo aparente 35,19, que é 35,186. Esse passo aparente você mede o passo dentro 2 fios de rosca. Então você vai pular um fio e medir no início do segundo fio, porque são 2 entradas. Na coroa você coloca 31 dentes, que é o número de dentes da coroa do redutor. Agora nós já temos todos os dados calculados. O ângulo da rosca sem fim 14,6, o módulo aparente 5,6 e o módulo da ferramenta 5,42. E o diâmetro da coroa nós precisamos saber agora para a usinagem. O diâmetro maior dela 184,8 e o diâmetro interno, que é da profundidade do dente, 160,53. A altura do dente, 12,3. Ele já calcula também a distância entre os centros, 108,3, com uma folga de 2 de montagem. E 2 décimos, né? Então nós temos que o EM, que é a distância que nós temos que medir no paquímetro depois, para verificar se a altura do dente está correta e se o acasalamento está correto, a gente vai fresar, colocar o eixo em cima e medir, vai dar 228,53. Essa é a altura de controle nossa no paquímetro, para saber se a profundidade está certa e se o acasalamento com o eixo está correto. Então, bora para a usinagem. O primeiro procedimento é fresar o diâmetro externo, já com o próprio perfil da fresa. A inclinação do módulo é 14,6 graus, Z31 e profundidade 11,9. Metade da engrenagem. A usinagem está mais da metade. Quase terminando. Pesado diferente. Engrenagem finalizada. Agora nós vamos fazer a medida de controle. É 228,53. Então, desde o diâmetro menor em cima até a quina do filete de rosca. Ó, medida controle agora. Medida EM 228,5. Exato. Então a profundidade do dente já está perfeita. Engrenagem concluída. Então vamos calcular agora no software Renania a grade para fazer o sem fim. Então a gente seleciona aqui dente a dente ou Renania. Vamos selecionar dente a dente. Clica nos 3 pontinhos, abre aqui passo do fuso 35,186, o módulo aparente 5,6, Z, que é o número de dentes, nós vamos colocar o número de entradas 2, o passo do fuso 6 e também o Z do divisor 40. Dando um OK, ele já calcula aqui, ó. Nós temos 1 para 6,82689. Essa é a relação da grade. Para achar essa relação da grade, tem 4 engrenagens. Nós vamos utilizar essa primeira linha, 23 na 53, a 25 no mesmo eixo que a 53 e a 25 ligada na 74. Isso vai nos dar uma relação de 0,146688723, que ao inverso dela vai dar
6,82. O inverso é 1 dividido por 6,82. Vai dar essa relação aqui. Então, bora para a usinagem. Montagem para fazer o eixo já está pronto. Sem fim aqui já calculado, com passo de 35,18. Ficou perfeito o passo. 35,18. Agora a gente consegue fazer a engrenagem com o passo perfeito de 35,18. Vamos iniciar o fresamento. Segundo fio, desbaste. Segundo passe e desbaste. Agora vamos para o passe de acabamento. Então o segundo fio já está pronto. Iniciando o passe de acabamento no primeiro fio. Início do acabamento do segundo filete. Finalizando o segundo dente. Acabamento do segundo dente. Finalização do acabamento do segundo. Finalizado. Eixo sem fim pronto. Fazendo a conferência da medida de referência do software, 228,5 da ponta do sem fim até o início da coroa ali, ó. Então 228,5. Perfeito. Então já a medida cravada. O redutor já está montado. Engrenamento perfeito. Só fechar a tampa agora e encher de óleo.